Olá, família 3ABN. Eu sou Gil Moricone. Nós damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Estamos estudando alusões, imagens, símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Esta é a lição número 10, sobre quem o fim tem chegado. Se você quiser uma cópia do Guia de Estudo da Bíblia para adultos, pode ir à sua igreja local adventista do sétimo dia, e eles o receberão em sua comunhão e estudo. Ou você pode acessar 3abnsabbathschoolpanel.com para baixar essa edição. Então prepare-se enquanto exploramos a palavra de Deus juntos. Olá, família! Bem-vinda ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Eu sou Gil Moricone. Temos explorado durante todo o trimestre alusões, imagens, símbolos, como estudar a profecia bíblica e um vislumbre por trás das cenas. Temos dificuldade com esse título. Não sei por que às vezes parece difícil de sair, mas tem sido uma lição incrível. Estamos na lição número 10, sobre quem vieram o fim. Obrigado por fazer parte da família do painel da Escola Sabatina 3ABN. E se este programa te ministrou e abençoou seu coração e vida, você não consideraria orar por nós e nos apoiar financeiramente para que possamos continuar a produzir este tipo de programa para que o Evangelho possa ir pelo mundo todo? Também queremos que você saiba que temos nossas notas que preparamos a cada semana e que adoraríamos enviar uma cópia gratuitamente. Tudo o que você precisa fazer é ir para 3abnsabbathschoolpanel.com. Há uma aba no topo. Você clica nela. Lá diz notas. E assim que você se inscrever, enviaremos as notas gratuitamente toda semana para que você possa estudar junto. Quero apresentar minha família, sua família aqui na mesa. Professor Daniel Perrin. É maravilhoso estar aqui. Na lição de segunda-feira, vamos explorar a história de Noé. O título é Evangelismo de Noé. Eu amo isso. No meio Moisés, não pastor John Dinsey. Veja essa barba. Ela tem um visual como o de Moisés. Bem, tenho a lição de terça-feira, um assunto sério, a história de Sodoma e Gomorra. Shelley, minha irmã em Jesus, a senhora de amarelo. Eu amo isso. Obrigado. Estou muito animada. A aula de quarta-feira é o juiz de toda a terra. Por último, mas não menos importante, o pastor James Rafferty com um suéter hoje. Sim, aquele visual escolar. Eu tenho a última mensagem na quinta-feira e é uma solene também. Ela se chama O Juízo Pré-Advento, mas é também uma mensagem de boas novas. Queremos isso, com certeza. Vamos ao Senhor em oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Pastor James, poderia orar por nós? Pai, só quero agradecer mais uma vez por cada lição que estudamos neste trimestre e como elas nos direcionaram ao seu coração e à sua paixão pela raça humana e o desejo que você tem de nos atrair de volta para você. Oramos por nossos espectadores neste momento, para que essa seja a experiência deles. Oramos para que você trabalhe, fale e use cada um de nós enquanto compartilhamos esta bela mensagem do Evangelho. Pedimos que você esteja com cada pessoa cujos corações estão lutando agora, que você os afaste das lutas e provações deste mundo para o céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta semana, nós realmente olhamos para histórias do Antigo Testamento e os detalhes que elas nos dão sobre eventos do fim dos tempos. Vamos começar com o clamor dos perdidos quando Jesus vier. É um tema pesado. Vamos abordar isso em um momento no domingo. E olhamos para os paralelos entre o tempo do dilúvio e o tempo pouco antes de Jesus voltar, ou paralelos entre Sodoma e Gomorra e os últimos dias, e o teste de Abraão sobre o julgamento de Deus. Nós olhamos para o julgamento investigativo e como o julgamento está a favor dos santos. Descobrimos em todas essas histórias e todas essas profecias e todos esses eventos do fim dos tempos que olhamos, Jesus Cristo é o centro e a circunferência de tudo isso. Nosso texto de memória é 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Agora, todas essas coisas aconteceram com eles como exemplos e foram escritas para nossa advertência. Não consigo dizer essa palavra. Advertência. Advertência. Obrigada. Sobre quem os fins dos tempos chegaram, portanto, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia.
No domingo, olhamos para a ira do Cordeiro. E vire comigo para o livro de Apocalipse. Vamos para Apocalipse, capítulo 6. Quase renomeei a lição, se você assim chamar. O clamor dos perdidos quando Jesus retornar. Agora, esta é a segunda vinda de Cristo. Estamos em Apocalipse 6. O sexto selo nos leva diretamente ao momento da segunda vinda de Cristo. E então, Apocalipse 7 tem uma espécie de interlúdio por um momento ali e responde à pergunta: quem é capaz de resistir? Mas vamos ver. Qual é a resposta dos ímpios à segunda vinda de Cristo? Estamos em Apocalipse 6, versos 15 a 17. E as duas perguntas que quero analisar hoje. Por que eles estão perdidos? E como podemos garantir que não estamos nesse grupo? Vamos então analisar o clamor dos perdidos. É muito sóbrio. Os reis da terra, os grandes homens, os homens ricos, os comandantes, os homens poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E disseram às montanhas e rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá se manter de pé? Agora, frequentemente dizemos, agora vamos falar sobre como podemos nos manter firmes, e vamos para o capítulo 7 de Apocalipse, e vamos falar sobre o selo e tudo mais. Mas quero tomar apenas um momento. O que sabemos sobre os perdidos? Primeiro, eles têm conhecimento de Cristo, porque o que eles dizem? A ira do Cordeiro. Eles conhecem o Cordeiro. O Evangelho chegou até eles. Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então o fim virá. Eles têm conhecimento de Cristo. Número 2. Eles têm algum conhecimento de profecia, porque o que eles dizem? O grande dia da sua ira chegou. Eles entendem algo sobre a vinda de Cristo, algo sobre profecias nos tempos finais. Número 3. Eles têm algum conhecimento do que é necessário para perseverar porque dizem quem é capaz de aguentar? Algum conhecimento de que sua própria justiça não é suficiente neste momento para se manterem firmes. 4. Eles poderiam ter tido conhecimento, mas nunca conheceram Jesus. Mateus 25, a parábola das virgens prudentes e tolas. Mateus 25, lembra no versículo 11? Diz: as virgens vieram dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. E ele disse: eu digo a vocês, não conheço. Não te conheço. Eles nunca conheceram Jesus. Eu quero dizer a você hoje, faz diferença se você conheceu Jesus. É importante se conhecemos Jesus. A quinta coisa que vejo nos perdidos é que eles conheciam Cristo, mas nunca deixaram o Evangelho transformá-los, ao ponto de amar outras pessoas. Eu me lembro das ovelhas e dos bodes. Mateus capítulo 25. Você conhece todo esse processo. E como aqueles, Jesus diz: afastem-se de mim. Afastem-se de mim. Eu estava com fome e você não me alimentou. Eu estava com sede e você não me deu água. Eu estava nu e você não me vestiu. E eu estava na prisão e você não me visitou. E os ímpios vão dizer: mas quando isso aconteceu? Quando você estava com fome e quando estava com sede e quando estava na prisão? E ele diz no versículo 45, Mateus 25, 45, ele dirá a eles: com certeza eu digo a vocês, na medida em que vocês não fizeram isso, a um dos menores destes, você não fez isso para mim. Você sabe, o ministério de Jesus, você lê isso em Lucas 4, era tudo sobre elevar os oprimidos, aliviar os oprimidos, ministrar aos quebrantados, libertar os cativos. Era tudo sobre amar o próximo. Nosso ministério é fazer o mesmo. Eu quero dizer a vocês hoje, importa se você e eu amamos outras pessoas. A última coisa que noto sobre os perdidos, e este é o meu sexto pensamento sobre isso, é que eles tinham conhecimento, mas nunca fizeram a escolha de caminhar em obediência. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E eles são instruídos a se afastar de Jesus porque praticam iniquidade. Importa se você e eu estamos dispostos a andar em obediência. Isso não significa que é a nossa justiça que prevalece no último dia. Não significa que temos algo a merecer. Claro que não. Nossa justiça não passa de trapos imundos, mas diz que importa que você e eu nos rendamos a Jesus, que nós permitamos que Ele entre em nossas vidas, que façamos escolhas para segui-lo. E quando Ele diz, Jill, quero que você se afaste disso,
eu digo: certo, Senhor, eu te amo, confio em ti, estou disposta a me afastar de qualquer coisa que esteja entre nós. Então, o que eu aprendo com isso? Conhecimento sem crença não me salvará. Conhecimento sem amor não salvará. Conhecimento sem obediência ou transformação, nada disso salva. Então, como somos salvos? Em nossos momentos restantes, precisamos de alguma esperança. Então, vamos a isso. Vamos a isso. Como somos salvos? Eu fiz um A, B e C, Daniel, só porque eu gosto desse A, B e C. Você pode dizer que é meio forçado encaixar isso, mas A é pedir. Peça perdão dos pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É tão simples quanto pedir. Peça por esse perdão dos pecados. Peça para que o sangue de Jesus seja aplicado sobre o meu coração. Peça, Senhora. Shelley, pela justiça de Cristo. Essa grande troca. 2 Coríntios 5:21. Deus fez Jesus, que não conhecia pecado, se tornar pecado por nós. Ele tomou nosso lugar na cruz e, em troca, meus pecados foram transferidos para ele. E, em troca, a justiça dele, sua vida perfeita, foi creditada na minha conta. Estou coberto com a justiça dele. Então, primeiro é pedir. O segundo é acreditar. É isso que é fé. É aí que entra a fé. Acredite em Jesus e na sua palavra. Aqui estão algumas escrituras sobre crença para você. João 3,16. Creia que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceitamos isso pela fé. Aceite o sacrifício de Cristo em nosso nome pela fé. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Devemos acreditar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Romanos 10:9. Acredite em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e você será salvo. Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, primeiro, peça perdão. Segundo, acredite. Isso é fé em Deus. Fé na sua expiação substitutiva. Fé que sua justiça me cobrirá. Agora, você pode olhar para isso e dizer: bem, espere um minuto. Isso significa que eu tenho que continuar escolhendo? Absolutamente. É uma escolha. Continue caminhando com Jesus. Somos salvos no momento em que seu sangue nos cobre e sua justiça nos justifica. Mas então, temos uma escolha a fazer, você e eu, de continuar andando com Jesus. Isso é, por assim dizer, o resultado. O fruto de ser salvo. Quais são algumas dessas escolhas que fazemos? Escolha hoje a quem você servirá. Essa é uma escolha diária. Josué 24:15. Escolha contemplar Jesus. Isso está em 2 Coríntios. Escolha permitir que Ele faça de você uma nova criação. Isso está em 2 Coríntios 5:17. Escolha vestir-se do Senhor Jesus Cristo e não dê ocasião à carne. Isso está em Romanos 13:14. Escolha permitir que sua natureza antiga seja crucificada com Jesus. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 6. Escolha andar em novidade de vida. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 4. Escolha crucificar a carne com suas paixões e desejos. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Escolha viver e andar no Espírito. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Escolha andar em bondade e perdão para com os outros. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 32. Escolha vestir a armadura de Deus para que você e eu possamos resistir no último dia. Isso está em Efésios 6:13. Então, você quer se posicionar? Posicione-se no conhecimento de que você está perdoado e limpo, que você tem fé em Jesus e escolha o dia após dia. Amém. Obrigado, Jill. Essa é a mensagem dos 3 anjos. Escolha hoje. Meu nome é Daniel Perrin e eu tenho a lição de segunda-feira, que se chama Evangelismo de Noé. Gênesis capítulos 7-10, houve um dilúvio mundial que está relacionado ou prefigura a segunda vinda de Jesus Cristo. Ambos são eventos reais, a segunda vinda e o dilúvio mundial. Ambos foram eventos proféticos, profetizados. Ambos incluirão uma destruição mundial do pecado, na qual os ímpios perecerão e um remanescente justo será salvo pela fé.
A segunda vinda é um evento real que está para acontecer em breve. O dilúvio mundial, foi um evento real e isso faz diferença. Realmente faz diferença o que você acredita sobre a origem de todos os fósseis que estão na Terra em todo o mundo. Este registro de milhões de coisas mortas depositadas pela água em toda a Terra. Se você não aceitar o dilúvio em Gênesis de 7 a 10, então estará aceitando a alternativa, que é um modelo evolucionário que diz que essas milhões de coisas mortas morreram antes da humanidade aparecer. A morte vem antes do pecado. O pecado não leva à morte, portanto, não precisamos de um Salvador. Então, ao rejeitar o dilúvio, estamos rejeitando a realidade para a qual ela aponta, e que é a profetizada segunda vinda de Jesus para nos resgatar. Então, se eu quero um resgate, é isso que eu quero. Aprender sobre o dilúvio muitas vezes faz alguém perguntar, embora eu já tenha ouvido a pergunta, como isso é amoroso? Como poderia um Deus amoroso enviar água sobre a terra e destruir até os animais inocentes? E isso só faz você se perguntar. E algumas respostas. Primeiro, Deus é um bom designer. Ele é. Ele é um designer tão bom que criou um ambiente tão bem construído que mesmo o processo destrutivo do pecado, mesmo com tudo isso introduzido no mundo, esse ambiente que ele criou ainda poderia suportar vidas de mais de 900 anos. É assim que a criação de Deus é boa, o que na verdade levanta um problema porque nessas vidas de mais de 900 anos, se há pessoas que entregaram suas vidas a Satanás, todo esse poder intelectual, suas mentes muito mais fortes que as nossas, eles poderiam realmente se rebelar contra Deus, e assim o fizeram, e eles estavam a caminho de apagar completamente e eliminar todas as evidências da promessa que Deus fez no Jardim do Éden, de enviar um Salvador, um Redentor. Como resultado disso, eles estavam muito perto de exterminar completamente também essa pequena semente de poucos fiéis. E se isso acontecesse, então não restaria semente alguma pela qual a promessa de um Salvador viria. Então, por amor à humanidade, Deus interveio resgatando um remanescente justo, apenas 8 pessoas em todo o globo. O mundo inteiro, apenas 8 pessoas. E ao fazer isso, Deus limitou a propagação da maldade, resgatando essa semente justa para que um Salvador pudesse vir através dela. E também limitando a propagação da maldade, ajustando a capacidade da terra de sustentar vida. Em outras palavras, Deus, permitindo mudanças na dieta das pessoas e certas mudanças na terra, permitiu que a expectativa de vida diminuísse para que a maldade não se espalhasse tão rapidamente quanto antes do dilúvio. Então, isso é uma boa notícia. E Jesus, então, liga diretamente o dilúvio à segunda vinda, para que possamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Nós encontramos isso em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39. Você também encontrará um texto semelhante em Lucas. Mateus 24, 37 a 39, estudando o tempo do dilúvio. Jesus diz, mas assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam até que o dilúvio veio e os levou todos embora. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, os tempos antes do dilúvio foram caracterizados por algo chamado vida normal. Especificamente, eles estavam em um processo de simplesmente satisfazer seus próprios desejos carnais, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. A destruição literalmente estava à porta deste mundo e as pessoas simplesmente continuavam. Planejando como se a vida fosse continuar para sempre, fazendo festa como se o prazer de hoje fosse a maior prioridade. Os dias estavam contados, eles tinham um encontro com o cumprimento da profecia e ainda assim jogaram isso completamente ao vento e só queriam se divertir. Preciso te dizer que não há nada de errado em comer e beber, afinal, Deus proporciona boa comida, comida saudável, comida nutritiva e boas coisas para as pessoas beberem, água boa, mas os atos de comer e beber se tornam um pecado. Vemos isso porque está ligado à destruição. Jesus falou sobre isso. Torna-se um pecado quando nos desconectamos de Deus e simplesmente buscamos a gratificação do nosso próprio apetite pervertido e apenas disseram, eu quero que eu seja satisfeito. E então, no final, eles levaram comer e beber ao excesso. E nós já fizemos isso? Alguma vez já levamos comer e beber ao excesso? Em nome de um feriado em que celebramos Deus e seu amor?
Alguma vez satisfazemos nossos próprios apetites até a destruição de nossos corpos e mentes? Às vezes afirmamos: eu só danifiquei o corpo que Deus me deu com moderação. Eu só faço isso no meu aniversário. Ou eu só faço isso quando vou a um restaurante ou quando quero me divertir ou em um feriado. Em outras palavras, dizemos: eu só rejeito o plano de Deus para mim um pouco. E eu estive lá. Lembro-me de ter que parar no meio da oração quando estava prestes a dizer: por favor, abençoe e nutra esta comida. E percebi que Deus não abençoou o que estou prestes a comer. E mudei minha oração. Lembro-me de ter feito isso no meu 20º aniversário, quando minha esposa tivemos nosso 20º aniversário. De qualquer forma, o apetite havia tomado o controle de suas mentes, e eles se tornaram escravos de sua carne, escravos de seus desejos. E o mesmo pode ser dito sobre o casamento também. Não há nada de mal no casamento. Deus o criou, Deus o inventou. No entanto, os antediluvianos transformaram isso em uma ferramenta simplesmente para satisfazer prazeres pessoais. E fazemos isso hoje também. Às vezes podemos até destruir nossas vidas por decisões de casamento onde não consultamos Deus. E essa decisão pode literalmente nos levar a um caminho de ruína quando não estamos unidos com alguém que está, como nós, submetidos à vontade de Deus. Então Deus instrui um homem justo a se preparar e se aprontar. E aqui está a história onde esta parte realmente nos envolve no presente, porque o fim está chegando, os dias estão contados, a profecia vai se cumprir e estaremos prontos. Noé, pela fé, Hebreus 11:7 diz: avisa ao povo, sendo divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, movido por temor a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Durante 120 anos, aprendemos em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que Noé fez duas coisas. Primeiro, ele pregou. Ele foi um pregador da retidão. Ele advertiu corajosamente as pessoas sobre o julgamento vindouro de Deus que Deus havia compartilhado com ele. E então, ele não parou com a pregação. Ele construiu um refúgio. Ele construiu um refúgio para qualquer pessoa que pudesse vir, que quisesse vir. Ele não fez pequeno. Ele não fez algo que fosse razoável ou factível, que não esgotasse sua conta poupança. Ele construiu algo massivo, de acordo com as instruções e planos de Deus. E isso, aquele projeto de construção da arca, condenou o mundo porque o mundo estava vivendo para o aqui e agora. E aqui estava uma pessoa que disse: eu não estou vivendo para o aqui e agora. Ele não investiu nas coisas desta terra, ele viveu sua fé, e isso era evangelismo vivo. Deixe-me compartilhar com você Patriarcas e Profetas, página 95. Enquanto Noé estava dando sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testemunhavam sua sinceridade. Foi assim que sua fé foi aperfeiçoada e evidenciada. Ele deu ao mundo um exemplo de acreditar exatamente no que Deus disse. Tudo o que ele possuía, ele investiu na arca. Quando ele começou a construir aquele imenso barco em terra seca, multidões vieram de todas as direções para ver a cena estranha e ouvir as palavras fervorosas e sinceras do pregador singular. Cada martelada na arca era um testemunho para as pessoas. Você quer salvar sua família? Famílias, ou aqueles que estão saindo de Babilônia, porque há um tempo de pragas chegando, há um tempo de problemas chegando. Foi profetizado, está chegando, e a preparação para uma crise deve ser feita antes da crise. Se temos famílias morando na cidade, precisamos tirá-las da cidade. Ore para que Deus abra o caminho. Precisamos plantar um jardim, não apenas para ter comida para comer, mas para desenvolver nosso caráter para ser como Cristo. Precisamos aprender o trabalho missionário médico para que possamos ensinar aos outros o plano de saúde e cura que Deus nos deu através dos meios naturais que Ele nos proporcionou. Precisamos aprender a orar e trabalhar pelas almas. Precisamos aprender as etapas práticas de agir com fé pessoalmente para que possamos liderar outros publicamente a agir com fé. Quando as pessoas estiverem procurando um refúgio, elas encontrarão um em nós? Eles encontrarão alguém que seguiu o padrão de Deus, que não vai se parecer com o mundo e às vezes levará tudo o que possuímos, mas não estaremos nos parecendo com o padrão do mundo, com as festas ou a música, ou as dietas, ou os estilos de vida do mundo. Você está disposto a dizer: Senhor, sei que a profecia está se cumprindo e quero ser um refúgio para os outros? Como Noé, Deus pode ajudá-lo a ser um refúgio. Amém. Muito obrigado, Daniel. A preparação é muito importante. Bruce Fiard, que é o presidente do conselho da 3ABN, sempre diz: um planejamento adequado e prévio evita um desempenho bastante ruim. E eu acho que isso é algo que consideramos quando olhamos para o fim dos tempos, para estarmos prontos e preparados. Vamos fazer uma pausa rápida para um momento de missão da 3ABN e já voltamos. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para
para o momento da missão 3ABN. Carmelo, que escapou por pouco da morte quando se tornou alvo de violência de gangues, nunca foi um frequentador de igrejas. Mas sua esposa, Tina, uma adventista do sétimo dia, orou para que ele encontrasse o Senhor enquanto estava em serviço militar no exterior. Quando voltou, Carmelo sentiu um forte desejo de se envolver mais com sua família e igreja. Quando a Covid atingiu, Tina começou a assistir 3ABN quase exclusivamente. Um dia, ela viu um testemunho poderoso no 3ABN sobre Jan van der Valk, que tinha servido nas Forças Armadas e como Deus mudou sua vida. Jan estava agora envolvido nos programas da escola de discipulado da 3ABN, então Tina sugeriu que Carmelo participasse. Essa experiência mudou sua vida e ele começou a compartilhar o que havia aprendido com confiança, usando os guias de estudo bíblico da 3ABN para ajudar um colega de trabalho a entender as Escrituras. Os estudos bíblicos de Carmelo cresceram de uma pessoa para um grupo inteiro de pessoas e suas famílias. Deus está mudando vidas. Enquanto isso, Tina e sua filha, Anaya, participaram da próxima sessão da escola de discipulado da rede de televisão e rádio cristã 3ABN, e isso conectou sua família de maneiras que eles nunca poderiam ter imaginado. Nas palavras de Anaya, Deus usou a 3ABN para nos curar e nos reunir como família. Deus está fazendo coisas incríveis na vida desta família, e Ele pode fazer isso na sua também. Junte-se a nós para o nosso próximo momento da missão 3ABN. Bem-vindo de volta ao nosso estudo sobre quem chegaram ao fim e vamos passar a palavra ao pastor Johnny. Muito obrigado. Eu tenho terça-feira, a história de Sodoma e Gomorra, e a lição diz que há outra história-chave do Antigo Testamento, a qual Pedro faz referência direta ao descrever eventos dos últimos dias, a destruição de Sodoma e Gomorra. As cidades da planície tornaram-se lendárias por sua maldade e tornaram-se o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos por fogo do céu. Triste porque poderia ter sido evitado. Porque eles não ouviram os apelos que Deus lhes enviou repetidamente. Veja, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, apesar de não termos todos os detalhes de como Deus apareceu para Sodoma e Gomorra, você pode ter certeza de que ele apareceu. E fez repetidamente, porque Deus ama a cada pessoa. E vamos começar em 2 Pedro, capítulo 2, começando no versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançaram-nos ao inferno e os entregaram em correntes de escuridão para serem reservados para o julgamento. E eu paro aqui. Os anjos no céu pecaram. Eles ouviram a voz daquele que foi chamado de pai das mentiras. Lúcifer virou Satanás, decidiu se rebelar porque queria estar acima de Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus, então teve que convencer outros a se juntarem a ele para mostrar força e conseguiu enganar 1/3 dos anjos, apesar de o fato de que Deus é amor. E eles viram o amor puro de Deus exibido repetidamente. Como isso pode ser? É um mistério como o pecado entrou no universo, mas existe e causou muita tristeza no céu e na terra. Infelizmente, esses anjos foram os primeiros a cair nesse estado de pecado que agora estão acorrentados na escuridão. Versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, uma das 8 pessoas, um pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E, repetidamente, Deus teve que sofrer porque Ele não está disposto que ninguém pereça. Mas quando as pessoas começaram a morrer, Deus previu o momento em que elas teriam que sofrer a segunda morte. Então, Deus tem sofrido nos bastidores. Nós não vimos isso, mas de fato, Ele sofre. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, nos conta sobre aquele momento. Observe a condição. É uma situação triste. Gênesis 6:5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente.
E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso o entristeceu em seu coração. Então há essa descrição da dor que Deus experimentou por causa da condição do homem. Mas ainda assim, ele apelou a eles através de Noé por um bom tempo. A Bíblia diz cerca de 120 anos, e ainda assim, apenas 8 pessoas foram salvas. E você sabe que eu acredito firmemente que o diabo está tentando fazer a mesma coisa novamente. As pessoas vivas hoje, que seus pensamentos são apenas maus continuamente. Não tenho certeza. Não sei como ele teve sucesso na sua vida. Mas se ele teve algum sucesso, e você pode olhar para trás e dizer: nunca pensei que faria tal e tal coisa. Você pode parar aí mesmo e dizer: pela graça de Deus, não voltarei a fazer isso de novo. E você pode ter vitória através de Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, nós continuamos. E diz: e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as à destruição, fazendo delas um exemplo para aqueles que depois viveriam de forma ímpia. Essa história está lá como exemplo para nós da coisa horrível que o pecado e a maldade são, é que trazem o desagrado de Deus. E Deus tem que exercer justiça. E eles são um exemplo para nós. Eu me lembro de alguém que eu conhecia bem e que um dia, depois de ouvir alguns seminários de alguém, veio à nossa casa e disse: eu não acredito mais da maneira que costumava acreditar. Agora eu acredito que Deus vai salvar todo mundo. E eu disse: o que você quer dizer? E ele diz: bem, Deus é amor, não é? Eu digo: sim. E porque ele é amor e não quer que ninguém pereça, ele vai salvar todo mundo. Fiquei chocado ao ouvir isso. Mas aqui vemos que Deus nos deu um exemplo de que o salário do pecado será a morte. Ele nos deu um exemplo de como ele vai julgar as pessoas más. E por isso foi triste ouvir isso. Mas, claro, continuamos a orar por aqueles que aceitam ideias estranhas que não são bíblicas. Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, versículo 22. Note um dos exemplos aqui sobre Sodoma e Gomorra. Esta é a ocasião em que aqueles 3 estranhos vieram visitar Abraão e 2 deles seguiram em frente. E aqui no versículo 22 está escrito: então os homens se afastaram dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: você destruiria os justos junto com os ímpios? Suponha que houvesse 50 justos na cidade. Você também destruiria o local e não pouparia por causa dos 50 justos que estivessem ali? Longe de você fazer tal coisa como esta, matar os justos com os ímpios para que os justos sejam como os ímpios, longe de você, o juiz de toda a terra não faria o que é certo? E vemos aqui a misericórdia de Deus. E hoje, essa mesma misericórdia é exercida. Note o que o Senhor diz no versículo 26. Então, o Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, então pouparei todo o lugar por causa deles. Apenas 50 pessoas justas. Não sabemos quantas pessoas havia lá. Entendemos que eram várias centenas de milhares, mas são uma. 50 pessoas justas. E Abraão, temendo que talvez não houvesse 50 pessoas justas, ele abaixou até 10, o que é algo chocante. Mas ainda assim, o Senhor disse: vamos olhar para. Em Gênesis 18:32, então ele disse: que o Senhor não se irrite, e eu falarei apenas mais uma vez. Suponha que 10 sejam encontrados ali? E o Senhor respondeu: se houver 10, não destruirei o lugar por causa dos 10. Não é incrível? O amor de Deus, e hoje a sua misericórdia é exercida e Ele está apelando a cada um de vocês através de nós. Através da 3ABN, 24 horas por dia. Esta é uma das razões pelas quais a 3ABN existe. Essas histórias são um exemplo para nós e essas histórias nos mostram que Deus é um Deus amoroso.
Mas o tempo chegará quando ele terá que intervir e parar todo o sofrimento e toda a maldade. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 9. E diz: E livrou o justo Ló, que estava oprimido pela conduta imunda dos ímpios, pois aquele homem justo que vivia entre eles atormentava sua alma justa dia após dia ao ver e ouvir seus atos sem lei. E certamente Ló estava entre eles que apelavam aos seus vizinhos, mas eles não ouviram. Versículo 9. Então o Senhor sabe, diz: O Senhor sabe como livrar os piedosos das tentações e reservar os injustos sob punição para o dia do julgamento. E especialmente aqueles que seguem a carne nos desejos de impureza e desprezam a autoridade. Eles são presunçosos, obstinados, não têm medo de falar mal das autoridades. Enquanto isso, os anjos, que são maiores em poder e força, não trazem acusações insultantes contra eles perante o Senhor. E você sabe, vemos aqui em Judas, versículo 1. Há apenas um capítulo. Versículo 7 diz: E como Sodoma e Gomorra, nas cidades ao seu redor, de forma semelhante a estas, tendo se entregado à imoralidade sexual e ido atrás de carne estranha, são apresentados como um exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. E então, hoje, Deus está apelando para que as pessoas não tenham o destino de Sodoma e Gomorra. E eu te encorajo a se entregar completamente ao Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Johnny, Jill e Daniel. Eu sou Shelley Quinn e tenho a mensagem de quarta-feira. O juiz de toda a terra. Deixe-me começar com uma citação da lição. Pouco antes da destruição de Sodoma, há uma história curiosa que ocorre nas planícies de Mamre. Deus aparece a Abraão acompanhado por 2 anjos, e quando Abraão os vê, ele convida os visitantes celestiais para uma refeição. E é neste ponto que Deus promete que Abraão e Sara terão um filho que levaria ao Messias. Jesus realmente veio da linha de Abraão, sabemos em Gálatas 3,16, que menciona que Abraão foi a Abraão e sua descendência, que as promessas foram feitas. É semente, uma semente singular, diz Paulo. S maiúsculo, significando Jesus Cristo. Mas então a história de repente se volta para a questão das cidades perversas na planície. Aqui está o acordo. Esta é a terceira aparição de Deus. Não apenas uma visão, mas a terceira vez que ele apareceu a Abraão. E os 3 homens que aparecem, enquanto ele está sentado na tenda e os vê caminhando, um prova ser o Senhor. E aqui, isto é uma teofania ou cristofania, onde Deus está em carne. E os outros 2 homens são seres angélicos que também estão em carne e parecem-se com um homem. Eles são da ordem dos seres criados, se você quiser. Então, eles fazem o banquete e, quando se levantam para sair, o hospitaleiro Abraão os acompanha até a beira da planície. Gênesis, capítulo 18, versículos 17 e 18. Eles estão caminhando e o Senhor disse: Veja só, devo esconder de Abraão o que estou fazendo? Veja, Abraão é chamado o amigo eterno de Deus. E ele disse: Devo esconder de Abraão o que estou fazendo, já que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. O Senhor não guardou segredos de seu amigo, Abraão. Sabe? Deus não precisa nos dar uma explicação, mas Ele escolhe não esconder seus motivos. Ele escolhe não esconder seus planos da raça humana. Sabemos que Amós, capítulo 3, versículo 7 diz: Certamente o Senhor Deus não faz nada sem revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Então, aqui está o que eu amo sobre a história. No próximo versículo, vamos descobrir por que Deus escolheu Abraão. Você sabe, Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículo 11, que Abraão é o pai de todos nós, não apenas dos judeus biológicos, mas dos judeus espirituais. Todos nós somos da semente de Abraão, de Cristo. E, então, no versículo 18
do Gênesis, ou no versículo 19 do Gênesis 18, 19, ele diz: não vou manter esse segredo dele. Ele se tornará uma grande nação. E então ele diz: pois eu o conheci. Este é Deus falando sobre Abraão, para que ele possa comandar seus filhos em sua casa após ele, para que eles possam manter o caminho do Senhor, fazendo justiça e retidão. Deus conhecia o coração de Abraão. Você sabe, Gênesis 15 diz que Abraão creu em Deus e ele lhe creditou como justiça. Acreditar em Deus significa viver em Deus. É confiar totalmente nele, seguir seu caminho. E esse era Abraão. Quando Deus falou, Abraão não disse: ó bem, explique isso, Senhor. Ele apenas disse: ok, e se levantou e fez o que Deus pediu a ele para fazer. Agora, mas continua no versículo 19. Aqui ele está dizendo: eu o escolhi porque conheço seu caráter. Ele vai ensinar seus filhos a fazer justiça e retidão. Depois tem isso. É uma declaração de propósito, para que o Senhor possa trazer a Abraão o que ele lhe havia falado. Você entende isso? Abraão obedeceu a Deus. Abraão ensinou seus filhos a seguirem os caminhos do Senhor com esta finalidade, para que as promessas de Deus, as promessas da aliança, poderiam vir a ele. A obediência é o caminho para a bênção e não era legalismo. Abraão obedeceu a Deus porque o amava. Então, você sabe, ele enfrentou muitas provações em sua vida, mas ele consistentemente fazia a vontade de Deus. E sua fé, obediência cheia de fé, como uma criança, me faz pensar no que Jesus disse em Mateus 18, que a menos que você se humilhe e se torne como uma criança pequena, de modo algum entrará no reino dos céus. Então, aqui está um ponto empolgante. Anote esta escritura. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Quando Deus renovou a aliança com o filho de Abraão, Isaque, veja o que ele diz. Ele diz que está fazendo isso porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus encargos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Sobre o que ele está falando? A lei do amor que Deus sempre teve em vigor, o código moral do amor. Os 10 mandamentos sempre existiram. Gênesis 18, 22. Então o Senhor disse: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, porque o pecado deles é grande, eu vou. Agora, vá ver se eles realmente fizeram tudo de acordo com o clamor que chegou até mim. Se não, eu saberei. Então os homens se afastaram dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda ficou diante do Senhor. Os anjos vão, e é interessante se você entrar em Gênesis 19, os anjos vão e dão 3 avisos. Então, as 3 mensagens dos anjos estão meio que em Gênesis 19. Eles estão chamando aqueles que ouvirão seus avisos desta cidade perversa, chamando-os para fora de Sodoma e Gomorra. Estamos sendo chamados para fora da Babilônia hoje. Isso nos lembra do Apocalipse 18, 1 a 4, onde Deus diz: sai dela, meu povo. Assim, o Senhor está demorando com Abraão e ele está explicando a razão de ter vindo visitar Sodoma e Gomorra para investigar seus pecados. Antes de julgar, ele queria ter certeza do que estava acontecendo. E então, em Gênesis 18, como você leu antes, versículos 23 e 24, Abraão se aproxima do Senhor e diz: você também destruiria os justos com os ímpios? Suponha que houvesse 50 justos na cidade. Você também destruiria a cidade e não a pouparia pelos 50 justos? Veja, Abraão é tão... Quero dizer, ele conhece o Senhor tão bem, ele está ciente da sua justiça, ele está ciente da sua retidão. E agora ele faz a pergunta mais audaciosa que acho que é feita ao Senhor na Bíblia. Ouça isso, Gênesis 18, 25.
18 horas e 25 minutos. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio. Você consegue imaginar falar com o Senhor assim? Ele diz: para que o justo seja como o ímpio, longe de ti. O juiz de toda a terra não fará o que é certo? Você pode confiar no julgamento de Deus. O julgamento de Deus é justo. O julgamento de Deus está sempre certo. E ele, o Senhor aqui, está se sujeitando de bom grado às perguntas de Abraão. E sabe o que mais? Deus não está apenas examinando o caso de Sodoma, mas Abraão também está examinando o caráter de Deus. É isso que vai acontecer. Você sabe, ele continua, ele começa a negociar humildemente com o Senhor até chegar a: se houver 10 justos, você a salvaria? E Deus prontamente concordou. Sim, eu a salvarei por 10 justos. Mas Sodoma e Gomorra estava condenada porque não foram encontradas 10 pessoas que andassem com o Senhor. Mas, e na manhã seguinte, quando Abraão se levanta, ele olha em direção à planície e tudo o que vê é a fumaça subindo como uma fornalha. Sabemos que entre a primeira e a segunda ressurreição há um período de 1000 anos em que Deus nos dará a mesma oportunidade de investigar seus julgamentos enquanto lemos os livros. Amém. Incrível. Coisa boa. Eu adorei o início de o que você fez com o básico da salvação. Isso nos levou ao que você compartilhou, Daniel, sobre como Deus faz tudo o que pode para preservar uma semente, para que o Salvador possa surgir, porque Deus não quer que ninguém pereça, John, e Deus está disposto não só a nos investigar, mas que nós também investiguemos Ele. Meu nome é James Rafferty e vamos retomar exatamente de onde Shelley parou. Vamos olhar em Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Eu tenho a lição de quinta-feira, o julgamento pré-advento. O primeiro lugar onde lemos sobre esse julgamento em Apocalipse especificamente é Apocalipse 11, versículo 1. Isso surge do movimento milerita, a grande decepção e a proclamação que lhes é dada. Versículo 11, de certo modo, é a comissão do evangelho. E ele disse para mim: você deve profetizar novamente, Apocalipse 10, versículo 11, você deve profetizar novamente diante de muitos povos, nações, línguas e reis. E então Apocalipse 11, versículo 1, realmente não deveria haver uma divisão de capítulo, certo? Você está apenas fazendo a transição direto para "e foi-me dado uma vara semelhante a um bastão, e o anjo estava em pé dizendo: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram." Esta é a primeira menção do juízo investigativo no contexto de Apocalipse especificamente. E note o que mais é medido com as pessoas. O que mais é medido é o altar, que representa a cruz de Cristo, né, o sacrifício de Cristo, e também o templo de Deus, o próprio lugar onde Deus habita. O próprio Deus está envolvido no julgamento. Na verdade, no capítulo 3 de Romanos, Paulo diz, versículo 4, Deus me livre, que Deus seja verdadeiro e todo homem um mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Deus está nisso conosco. Isso é o que precisamos entender sobre o julgamento investigativo. Se descartarmos o julgamento investigativo, descartamos Deus. Se descartarmos o julgamento pré-advento, descartamos Deus. Desprezamos o sacrifício que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Então, o trimestral diz isso. A descrição do julgamento encontrada em Daniel 7 nos oferece uma visão além do véu para uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado, enquanto ainda redime aqueles que desejam viver em aliança, em relacionamento de aliança com Ele. Isso é o trimestral, Shelley. Isso não sou eu, mas eu estou bem com isso. Quando lemos a descrição do julgamento investigativo fornecida em Daniel 7, 9 a 10, 13 a 14, 22, 26 e 27, o foco principal do julgamento é a vindicação do povo de Deus. O julgamento investigativo é sobre nos vindicar. Nos vindicar do quê? Bem, vamos descobrir isso em apenas um segundo. Qual é o veredito dado no processo final? O trimestral continua dizendo: o que isso nos diz sobre o plano de salvação? O veredito dado no processo final é que o julgamento foi feito a favor dos santos do Altíssimo. Por quê? Porque eles estão sendo acusados. Eles estão sendo acusados pelo acusador de seus irmãos, e o acusador de seus irmãos está usando outros seres humanos para acusá-los.
Vamos ver isso, né? Porque é realmente importante. Você sabe, falando biblicamente, há pouca dúvida de que a raça humana é julgada por Deus. Eclesiastes 12:14 nos assegura que Deus trará cada obra para o julgamento, seja boa ou má. Paulo nos lembra, não precisamos mais julgar um ao outro, siga isso, não julgue mais as outras pessoas, porque todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, estamos fora de perigo. Não há razão para julgar mais ninguém. Deus tem um dia de julgamento. Ele cuidará de todas as más representações, todos os desvios. Tudo o que foi feito de mal, bom ou mal, ele cuidará de tudo isso. Ele tem um dia em que vai reconciliar todas as contas. E o próprio Cristo diz que teremos que prestar contas de cada palavra ociosa no julgamento, Mateus 12:36-37. Então, se jogarmos isso fora, jogamos a Bíblia fora, jogamos o Evangelho fora, não queremos jogar fora, queremos entender isso. E o que isso significa? Porque pode ser uma situação difícil ou uma doutrina ensinando a entender, a menos que vejamos isso, a menos que vejamos a hora do julgamento de Deus no contexto do Evangelho eterno, certo? Temos que ver no contexto do Evangelho eterno que é uma boa notícia. Tenho boas notícias para você. Deus quer te vindicar das acusações de Satanás e ele quer te vindicar até mesmo das acusações de seus irmãos e irmãs professos. Muitos crentes perguntam por que Deus julgaria os salvos? Eles não passaram da condenação? Bem, uma das razões é porque em Mateus 7:21-23, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino. Há muitas pessoas que dizem, fiz tantas coisas em seu nome, Senhor, estou fazendo isso em seu nome, e eles são praticantes da iniquidade, são transgressores da lei de Deus. Eles não veem o lugar que a lei tem no contexto do plano de salvação. Eles perderam isso de vista, não é? Em Daniel capítulo 7, versículos 9-11, o julgamento está diretamente conectado aos cristãos professos. O pequeno poder do chifre é um poder cristão professado. 1,3 bilhão de cristãos professos que dizem estar seguindo a Deus, mas infelizmente, na verdade, estão quebrando a lei de Deus. Eles são transgressores da lei de Deus. E então, no capítulo 11 do Apocalipse, temos essa imagem que nos leva a entender que o próprio Deus está envolvido no julgamento. Em outras palavras, o julgamento não é apenas sobre nós, o julgamento é sobre Deus. Veja, sempre que somos julgados, adivinhe quem mais é julgado junto conosco? Deus é. E vemos isso em uma história que queremos olhar em Lucas capítulo 7. É uma história linda. É a história daquela mulher, sabe, que veio a Jesus e deu tudo o que tinha. Ela derramou esse frasco de alabastro com óleo na cabeça dele e enxugou os pés dele com os cabelos de sua cabeça e os beijou. Vamos começar no versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36, e quero que analisemos isso no contexto do julgamento e como isso se relaciona não apenas conosco, mas com Deus. E um dos fariseus desejou que ele comesse com ele, e ele entrou na casa do fariseu e sentou-se para comer. Agora vamos parar por aqui. Os fariseus não gostam de Jesus. O que está acontecendo? Estou no capítulo 7 de Lucas, versículo 36. O que está acontecendo com este fariseu? Por que ele quer que Jesus venha e passe um tempo com ele? Qual é a questão aqui? Este fariseu foi curado por Cristo. Seu nome é Simão. Ele tinha lepra. Ele foi curado e por isso convida Cristo. Ele é um seguidor declarado de Cristo. Ele disse, estou no acampamento de Cristo agora, ele me curou, está tudo bem, e ele se senta para comer, então eis uma mulher. Agora vamos colocar isso em um cenário profético. Uma mulher, por profecia, representa uma igreja, então vamos apenas dizer, olhando para a igreja, uma mulher na cidade, que era uma pecadora. Você sabe que é um pecador, amigo? Eu sei que sou um pecador. Todos aqui sabem que são pecadores. Quando ela soube que Jesus estava sentado na casa do fariseu, aquele é o lugar onde as leis religiosas são estabelecidas e você sabe, tudo deveria ser perfeito e certo, sabe? Ela trouxe uma caixa de alabastro com unguento e ficou aos pés dele. Onde? Qual é a próxima palavra? Por trás dele. Quando estamos no julgamento, estamos atrás de Jesus. A mulher, a igreja está atrás de Jesus. Somos pecadores e estamos atrás de Jesus. Agora temos esta caixa de alabastro, estamos fazendo muitas obras maravilhosas para Jesus, mas não estamos falando sobre as obras maravilhosas nesse momento. Então, não estamos realmente falando sobre a bondade ou a justiça deles. A mulher, a igreja, está atrás dele chorando, ela está beijando seus pés, ela está apontando a unção equivalente a 1 ano de salário em unguento, mas nada disso está fazendo ela se sentir justa ou aceita. Na verdade, quando o fariseu vê isso no versículo 39, ele fala consigo mesmo dizendo, este homem, não esta mulher, este homem. De quem ele está falando? Jesus. Jesus está sendo julgado pelo fariseu, não apenas pela mulher, não apenas pela igreja. Jesus, como você pode salvar essas pessoas? Olhe para elas, são hipócritas. Olhe para todas essas pessoas. Elas não são justas, não merecem estar no céu, merecem estar no céu. Esta é a acusação que vem através do acusador, através das pessoas que se inspiram para acusar. Precisamos sair desse terreno. Chão. Precisamos
precisamos sair desse chão. Se vamos ser salvos, precisamos sair desse chão. E a propósito, Jesus está tirando o fariseu, Jesus está tirando Simão desse chão, certo? Porque ele conta a Simão uma pequena história que o lembra de sua total indignidade no contexto disso. Este homem, se fosse um profeta, teria sabido. Quem e qual homem ou mulher igreja é essa? Esta não é a igreja de Deus, esta não é a igreja certa, esta não é uma boa igreja, esta é uma igreja imerecida, esta é uma igreja pecaminosa, esta é uma igreja hipócrita, tá vendo? Não podemos julgar outras pessoas, não podemos julgar a igreja, não podemos, divulgamos nossas palavras como o acusador, porque no mesmo tom, na mesma frase, vamos julgar quem? Cristo. Vamos julgar Deus. Então Jesus conta esta história e no final da história ele perguntou a Cristo, qual deles me amou mais? E perguntou a Simão, qual deles me amou mais? Versículo 43, Simão respondeu e disse, eu suponho aquele a quem ele perdoou mais, e ele disse a ele, você julgou corretamente. Quem julgou? Quem era o juiz? Veja, o julgamento não é sobre o que Deus decide, é sobre o que nós decidimos, é sobre o que vamos fazer com Jesus. Somos julgados por nossas obras porque elas testificam se aceitamos ou não Jesus Cristo como nosso Salvador, não somos salvos por nossas obras não nos salvam, somos salvos pela justiça de Jesus. Mas a santificação, as obras de justiça provam que aceitamos Cristo como nosso Salvador. E então, é claro, vemos essa mulher sendo vindicada por Jesus Cristo. Em outra versão, eu adoro, está escrito, Jesus diz, deixe-a sozinha, deixe-a em paz. Isso é o que Jesus disse a cada um de nós enquanto nos humilhamos diante dele. Deixe-a em paz, deixe o povo de Deus em paz. Você sabe, é realmente interessante. Nesta outra versão, em Mateus 26, versículo 13, Jesus diz sobre esta história, em verdade vos digo, onde quer que o evangelho seja pregado no mundo inteiro, o evangelho eterno pregado a todo o mundo. Esta história que esta mulher fez será contada como um memorial dela. Este é o julgamento. O Evangelho eterno nos apresenta ao julgamento. E esta história é toda sobre o julgamento. E Jesus desejava vindicar a mulher que era uma pecadora que está atrás dele no julgamento das falsas acusações. Bem, a verdade, mas as acusações que foram completamente destruídas pela justiça de Cristo, aquelas acusações que vêm contra nós. Amém. Muito obrigado. Que grande ilustração. Eu adoro isso. Obrigado, Pastor James e Shelley e Pastor Johnny e Daniel, por essa lição incrível. Quero dar a cada um de vocês um momento para compartilhar um pensamento final. Amém, sim. Louvado seja o Senhor por nos dar tempo para nos prepararmos. Ele nos disse o que está por vir e nos deu instruções. E eu apenas louvo o Senhor por nos dar a possibilidade de participar e ser um refúgio para o mundo, assim como Noé foi. Amém. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, uma pequena frase daqui. O Senhor sabe como livrar os piedosos das tentações. O Senhor sabe como te livrar. Amém. Amém. Estou apenas sentado aqui pensando tão rápido. John, estou apenas pensando em que Abraão foi salvo pela graça por meio da fé, justiça pela fé, e 2 capítulos depois, Deus vem antes dele e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, fique diante de mim e seja irrepreensível. Isso me lembra de 1 João 2,29. Se você sabe que ele é justo, sabe que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Estou pensando no versículo em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, 1 Pedro, ou 2 Pedro, diz, os pecados de alguns homens são manifestados de antemão, indo a julgamento, e os de outros os seguem depois. Queremos que nossos pecados sejam manifestados antes do julgamento para que Deus possa nos justificar das acusações do acusador. Queremos ser perdoados e estar justificados no julgamento diante de Cristo. Amém. Que lição incrível esta tem sido. Que grande estudo! É um estudo sóbrio, mas há esperança e há alegria, porque Jesus é nosso advogado. Nós ficamos atrás dele, eu amo essa imagem no julgamento. Quero deixar você com esta escritura. Está em Hebreus 4. Hebreus 4, 7. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça seu coração. Esse é o nosso apelo para vocês em casa. Não sei onde você está em sua caminhada ou jornada com Jesus. Saiba disso, que a qualquer momento você pode abrir seu coração para Ele. Não endureça seu coração e diga, sim, Senhor. Você poderia entrar, você poderia me salvar e você poderia me transformar. Junte-se a nós na próxima semana, enquanto estudamos a lição número 11, Ruth e Esther. E vamos encerrar com uma oração. Pai Santo, viemos perante Ti agora, gratos por seres nosso advogado no julgamento, gratos por não desejares que ninguém pereça, e assim Te aceitamos agora no precioso e santo nome de Jesus. Amém.